então nós vamos começar. Eu vou começar mostrando para vocês as características de um circuito em série, só que eu quero mostrar para vocês a diferença prática dele também, tá? Então aqui, ó. Primeira coisa, eu preparei aqui um slidezinho para escrever por cima, né? Igual eu faço sempre. Gisela, na apostila de vocês, eu tô sem a apostila 2 aqui, infelizmente. Eu não fui ao alfa ainda por causa da quarentena. Então só tem a apostila 1, isso já está na apostila 2. Quem puder me falar, Henrique, a Alexandra falou aí na página 388. Procura o tópico escrito circuitos em série e circuitos em paralelo. E deve estar nessa parte da apostila. Tá? Então, olha só. O que eu quero fazer aqui com vocês, primeiro é falar o que é circuito em série, né? Eu quero mais de um receptor ligado ao mesmo gerador ou a um conjunto de geradores. Então, por exemplo, antigamente eu ligava uma lâmpada só na pilha. Agora eu quero ligar 3 lâmpadas nessa pilha. Só que eu não quero... Tem maneiras diferentes de ligar. Nós vamos ver hoje circuito em série, tá? Se der tempo, a gente começa o circuito em paralelo. Mas eu quero fazer isso bem devagar com vocês. Porque a gente está, né, em aulas à distância. E 2, porque essa matéria cai no Enem. Essa é certeza que vai cair, porque as duas únicas matérias de física que é certeza que vai cair é ondulatória e circuitos elétricos, porque a gente tem bem explícito, né, as competências e habilidades falando disso, tá? Eu falei com vocês, gente, que eu alterno, né, eu altero essa ordem da apostila, tá? Então, eu já vi potência com vocês, mas eu não vi um módulo de circuitos em série em paralelo, tá? Não está na apostila 2 mesmo, Vitória, é porque eu faço uma sequência diferente que eu acho mais didática do que a sequência que a apostila traz, tá bom? Só altera a sequência mesmo, tá? Então, eu pulei o módulo que fala de circuito em série em paralelo, vi potência primeiro, agora eu estou voltando no circuito em série em paralelo, tá bom? Obrigado, Ana Júlia. Página 386, pessoal. Então, eu quero ligar mais de um receptor ao mesmo gerador ou a um conjunto de geradores. E a gente vai ver essas características aqui. Ó. Vou mostrar para vocês no simulado. A corrente elétrica é a mesma em todo o circuito, primeiro ponto. Segundo ponto, a ADDP total ela vai ser distribuída entre os receptores. E a resistência total do circuito é a soma das resistências dos receptores. Isso eu vou mostrar tudo para vocês lá no simuladorzinho. Tá? Então, ó, a corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. A ADDP total da pilha ou dos geradores ela vai ser distribuída nos receptores. Tá? E a resistência total do circuito é a soma das resistências. Isso eu vou mostrar tudo ali para vocês. Primeira coisa, o que é ligar em série? Ligar em série é ligar em sequência. Série significa sequência. Quinta série, sexta série é a sequência. Seriado são episódios sequenciados. Então, ligar em série é ligar em sequência. Então, eu vou pegar aqui um fio, ó, vou ligar a primeira lâmpada, né, nessa pilha. Em sequência a ela, eu vou ligar uma segunda lâmpada. Então, é em sequência a ela. Ó. Em sequência a segunda, eu vou ligar a terceira. É interessante vocês notarem que para essas lâmpadas que tem esse bocal ali, ó, quem assistiu o filme sabe quem desenvolveu esse bocal. Quem não assistiu o filme não vai entender a referência. Esse tipo de bocal, quem desenvolveu foi Thomas Edison. Essa rosca. Por quê? Porque a lâmpada tem que ficar pendurada no teto. Então, para ela não cair, tem que ter essa rosca. Um polo da lâmpada é no bocal do lado e o outro polo é embaixo. Então, sempre nesse tipo de lâmpada que a gente usa no dia a dia, seja ela de LED, seja ela incandescente, fluorescente, um fio vai vir do lado e outro fio vai vir embaixo, não importa a sequência. Então, olha para essa lâmpada, um fio conecta do lado, outro fio embaixo. Olha nessa aqui, um fio embaixo, outro fio do lado. Um fio do lado, outro fio embaixo, tá?
Desse jeito que eu liguei aqui, elas estão em série. Por quê? A corrente elétrica sai do polo positivo da pilha. A gente sabe que essa corrente elétrica é a corrente convencional, né? E ela vai aparecer em todo o meu circuito. Ela vai, se eu olhar aqui, ela vai estar valendo um valor, vamos supor assim, 2 amperes. Aqui vai ser 2 amperes. Aí ela passa por essa lâmpada, faz a lâmpada acender, sai da lâmpada em direção à outra lâmpada. Entra nela, passa por ela, faz ela acender. Esse é um modelo pedagógico, tá? Na verdade, é um pouquinho diferente disso. Tá? Os elétrons eles se movem todos ao mesmo tempo, eles podem chacoalhar se for corrente alternada, ou eles vão caminhando se for corrente contínua, mas é tudo ao mesmo tempo. Mas para a gente explicar melhor, a gente vai imaginando a corrente atravessando os receptores. Passa por essa lâmpada, sai dela, e em qualquer lugar que eu olhar, a quantidade de corrente elétrica vai ser a mesma, no circuito todo. Então, por isso que a gente fala que a corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Se eu pegar um amperímetro, tá, que é um medidor de corrente que a gente vai usar ali, ó. Então, se eu falar em amperímetro, eu estou falando em medidor de corrente. Mede corrente. Se eu conectar um amperímetro em qualquer lugar aqui do meu circuito, eu vou achar o mesmo valor. Se eu pegar um voltímetro, aí não. Aí você vai ver que o voltímetro, que mede a tensão, ele vai me dar informações diferentes. Por quê? Porque a tensão elétrica do meu gerador é distribuída entre os receptores. Exemplo. Então, ó, só lembrando, não tem nem como errar, né? Amperímetro, você lembra de ampere, e voltímetro, você lembra de volt. Mas imagina o seguinte, imagina que aqui essa pilha, ela tenha 1,5 volt. Se eu conectar a ela 3 lâmpadas iguais, então, como a pilha tem 1,5 volt, obrigatoriamente eu teria que ter meio volt para essa, meio volt para essa e meio volt para essa. Por quê? Porque a DDP total dos geradores é distribuída entre os receptores. Se forem lâmpadas iguais, eu vou distribuir igualmente. Tá? E a resistência total do circuito é a soma das resistências dos receptores. Primeiro eu vou mostrar para vocês, tá, o que eu estou falando aqui, depois a gente vai deduzir juntos isso aí. Só um segundo que eu já vou mudar de tela e nós vamos passar para o meu simulador de circuito. Tá aqui. Tu, Oi. quando eu falei a página, estava errado. Ah, Eu não tenho esse tópico no livro. Não tem essa parte de circuito assim, expressa. Antes de potência, lei de Ohm e só. peraí. Coisa que a gente já... Deixa eu ver É aqui com o porque Henrique. tá em capacitância e capacitores. Não, peraí. O Henrique me mandou isso aqui. Deve estar em leis de Ohm. Deve estar dentro de leis de Ohm. Se não tiver dentro de leis de Ohm, está na terceira apostila só. Tá? Olha se está em leis de Ohm. Que frio, minha mão tá congelando. Legião tá só resistência, não fala de circuito, não. Deve Tá, estar no então, terceiro apostila. vamos lá devagarinho, mas a gente vai aos pouquinhos. Eu separo uns exercícios para vocês também, sem problemas, tá? Mas o Abud, Oi. em capacitância e capacitores tem em série e em paralelo, Ah, né? não, mas aí é de capacitor, é diferente de resistência, tá? Ah, tá, E diferente. aí o capacitor, eu acho melhor vocês saberem tudo de circuitos elétricos primeiro, para depois a gente falar de capacitor. Porque assim, o que a apostila propõe é que a gente fale de capacitor sem nem você saber o que é um circuito. Eu acho meio esquisito, né? O Gabriel falando, levanta, dá uns pulinhos e tu vai aquecer. Você está falando do M2M, né? Daquele grupo que você está trabalhando agora, né, o Gabriel? Eu vi o cara dando essa dica na live. Meu pé que não esquenta nem a pau. Eu tô com 2 meias aqui e meu pé tá gelado. Tá foda. Aqui, ó. Vou lá para nosso kitzinho de circuitos.
Aqui, ó. Como é que funciona isso? Vocês podem, depois eu mando o link para vocês fuçarem nisso aqui. Tá? É um simuladorzinho de circuito em Java, bem bacaninho. Então aqui, ó, eu posso pegar uma bateria, vou construir aqui um circuito simples, que a gente já sabe como é que funciona. Circuito simples, eu tenho uma lâmpada, deixa eu colocar os valores aqui, uma lâmpada, uma bateria de 9 volts e uma lâmpada. Tem uma resistência aqui de 10 ohms. Eu posso mudar isso aqui se eu quiser, tá? Aqui, ó, mudar a resistência, mudar aqui a voltagem, posso mudar. Ah, deixa eu compartilhar aqui de uma maneira diferente para ficar melhor de vocês verem a coisa acontecendo, quer ver? Que aí fica melhor. Aqui, eu vou pegar um fio, eu posso esticar esse fio, posso brincar com ele aqui. Eu vou fazer um circuito estilão do que a gente faz mesmo no quadro, ó. Vou montar aqui um circuitozinho. Se fosse um circuito simples, eu vou fazer ele menorzinho, para depois que vocês vão ver por quê. Porque eu vou construir 2 circuitos aqui na tela. Peraí, que eu vou colocar um interruptor para poder ligar e desligar ele quando eu quiser. O interruptor, ó, ele tem aqui ele tem uma resistência infinita, tá vendo? Porque ele está desligado. Se eu ligar ele, a resistência dele vira 0. E aqui eu vou colocar um fio, ó. Do jeito que está aqui, lógico que não vai funcionar, né? Porque está desligado. Se eu ligar, ó, a lâmpada brilha. E aí eu posso escolher entre os elétrons se movendo, ou eu posso colocar a corrente convencional, né? Vamos deixar a corrente convencional para a gente acostumar com ela, que é do polo positivo da pilha, em direção ao polo negativo. Da maneira como está aqui, se eu pegar aqui, ó, esse aqui é um amperímetro, tá? A hora que eu coloco ele aqui, eu meço a corrente. Por que que está dando 0,9 amperes? Por causa da primeira lei de Ohm. Vamos ver aqui, ó, anotações. O Zoom tem essa diferencial que é fantástico, né? Posso escrever na tela. Então aqui, ó, isso aqui é a minha DDP, essa aqui é a minha resistência. Então se eu aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a RI, eu acho a corrente. O amperímetro já está me mostrando, mas só vou mostrar para vocês, ó. 9 volts igual a resistência da lâmpada, R vezes I, né? O I, eu não sei quanto vale, mas a resistência da lâmpada vale 10. Então, 10I. Passa dividindo, fica 9 décimos igual a I. Então, o I vale 0,9 amperes, que é o que está aqui, né? Que é o que está ali, ó. Beleza? Então, aqui eu tenho a minha corrente. Caso eu altere os valores, por exemplo, da resistência da lâmpada, vocês vão ver que a corrente diminui. Ao aumentar a resistência da lâmpada, lá a corrente vai diminuindo. Vou colocar aqui uma resistência de 20 ohms, vocês vão ver que a corrente vai cair pela metade. Voltando ao valor original, ó, a corrente volta a ser 0,9 amperes, né? E tirei a lâmpada sem querer. Então, peraí. Opa, que isso? Tá aqui. Beleza? Então, agora eu vou construir, isso aqui não vai ser, vou desligar aí para não ficar estranho todo. Eu vou construir outro circuito, só que eu vou construir um circuito com 2 lâmpadas. Vou chegar esse carinha para cima aqui. Eu quero construir agora um circuito em série, ou seja, eu vou ligar 2 lâmpadas em uma pilha só. Eu vou deixar os dois aqui para a gente conseguir analisar eles juntos. Tá? Uma bateria aqui. Para isso eu vou ligar um fio, outro fio, para ficar bonitinho, né? A gente faz mais quadradinho. Outro fio. Aí eu ligo um fio aqui, pode ligar onde você quiser, né? Mas tem que ligar um embaixo e um do lado. Aí eu vou colocar também um interruptor para eu conseguir ligar e desligar o circuito quando eu quiser. Vocês notaram que, né, a bateria é a mesma, só que agora eu tenho 2 lâmpadas. Ó. 2 lâmpadas. Quando eu ligar,
Vamos ligar os dois para comparar. Olha o tanto que essa lâmpada de cima brilha e o tanto que as lâmpadas de baixo estão brilhando. Brilhando menos. Olha a velocidade das setinhas. Eu acho que está dando para vocês verem as setinhas se movendo, né? Do jeito que eu compartilhei, acho que dá para ver, não dá? Olha a setinha se movendo aqui e olha a setinha se movendo aqui. Aqui elas estão mais rápidas, aqui elas estão mais devagar. Por quê? Ao colocar duas lâmpadas, a corrente elétrica diminui. Olha só, quanto que vale a corrente elétrica em cima? 0,9. Quanto que vale a corrente elétrica embaixo? 0,45. Vale metade. E em qualquer lugar que eu colocar esse medidor de corrente, ó, 0,45, 0,45, 0,45, tá vendo? A corrente elétrica é a mesma em qualquer ponto do circuito. Oi? Para mim descobrir a corrente elétrica aí, se eu fosse jogar na primeira lei de Ohm, eu teria que fazer de cada um ou subtrair ou somava os dois? Então vamos ver aqui, ó, pra você responder a sua pergunta. Viu? Vamos fazer aqui do circuito de baixo, né? Eu faço U igual a RI. Mas aqui eu vou fazer para o circuito todo, né? Tá? Então, como eu estou fazendo para o circuito todo, eu vou falar que eu estou usando uma RE. Seria uma resistência equivalente. Equivalente como assim? Essas duas lâmpadas equivalem a uma só de quanto de resistência? É como se eu estivesse pegando essas duas lâmpadas aqui e transformando em uma só. Então eu vou fazer, ó, U, que é 9, igual a resistência equivalente vezes a corrente. Eu medi aqui 0,45. Tá? Então, o 0,45 está multiplicando, ele vai passar dividindo, vai ficar assim, 9 dividido por 0,45 igual a resistência equivalente. Ou seja, se eu dividir 9 por 0,45, está falando que a resistência equivalente vale 20 ohms. Ou seja, presta atenção o que eu vou fazer. Né? Se eu tirar essa lâmpada e substituir por uma lâmpada de 20 ohms, tá vendo? Como se eu tivesse pegado as duas e trocado por uma lâmpada de 20 ohms somente. A corrente elétrica continua a mesma, não continua? Então, eu posso ter duas lâmpadas de 10 ohms cada. Calma aí que aqui eu tenho que mudar. Duas lâmpadas de 10 ohms cada. Ou uma lâmpada de 20 ohms que eu vou ter a mesma corrente elétrica. Então, quando eu tenho um circuito em série, a resistência equivalente desse circuito é simplesmente a soma das resistências que estão ali. Dá para notar que a corrente elétrica é mais lenta, ela é menor, mas por quê? Porque eu tenho mais lâmpadas. Deixa eu dar um print aqui, que eu vou adicionar uma terceira lâmpada. Entendeu aí quem tinha perguntado? Entendeu como é que você faz a conta? Mas eu vou deduzir isso para vocês, tá? Entendi, obrigada. De nada. Agora, peraí, antes de eu apagar aqui, deixa eu mostrar uma coisinha também. Aqui nós temos um voltímetro. Deixa eu tirar o amperímetro daqui. O que o voltímetro faz? Ele mede a tensão. Para medir a tensão, ele tem essas duas agulhinhas aqui, ó. Eu coloco a agulhinha num ponto, a agulhinha na outra, e ele vai medir a diferença de potencial entre esses dois pontos. Por que está dando zero? Porque entre esse ponto vermelhinho e esse ponto pretinho aqui, não tem nada consumindo a tensão elétrica. Por isso que a gente chama de diferença de potencial. Qual que é a diferença de potencial entre essa agulhinha vermelha e essa agulhinha preta? Zero. Ou seja, eles têm o mesmo potencial. Agora, se eu colocar assim, ó, quer ver? Ó, tá 9. A corrente elétrica chega com um potencial elétrico aqui.
passa pela lâmpada e sai com outro potencial elétrico aqui. De 9 volts essa diferença. Que é exatamente a diferença de potencial da minha pilha. Então, eu tenho 9 volts entre o polo negativo da pilha e o polo positivo da pilha. E eu tenho 9 volts entre a entrada da corrente elétrica e a saída da corrente elétrica dessa lâmpada. Quando eu tenho uma lâmpada só, a diferença de potencial nela é igual à diferença de potencial da minha pilha, do meu gerador. Agora, olha o que acontece aqui embaixo. Ó. Essa pilha tem 9 volts entre, né, a entrada de corrente elétrica nela e a saída de corrente elétrica nela. Agora, presta atenção. Nessa primeira lâmpada, eu não tenho 9 volts, eu tenho 4,5 entre a entrada de corrente elétrica nela aqui, e a saída. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, eu vou ter 4,5 nessa aqui também. Se eu fizer nas duas, eu tenho 9. Tá vendo? Ó, eu perco dos 9 volts da pilha, eu perco 4,5 aqui e 4,5 aqui. Certo? Num total de 9 volts. É por isso que eu falei que a DDP da pilha é distribuída igualmente entre as minhas lâmpadas. Quer ver? Entenderam aí? Vou apagar aqui. Não preciso comparar mais. Agora eu vou fazer um circuito com 3 lâmpadas. Ó. Só que eu vou colocar aqui valores diferentes para elas. Eu vou colocar aqui 9 volts, só que aqui eu vou colocar... Ô, Abud, 2. Oi, pode falar. em circuito em série, o ampere tem que ser igual em cada, né? Isso, sim. Só que o volts, ele pode ser igual e pode não ser? Isso, eu vou mostrar aqui agora para vocês, ó. Ah. 2, 3 e 4. Então, eu tenho uma lâmpada de 2 ohms, uma lâmpada com 3 ohms e uma lâmpada com 4 ohms. Eu vou ligar elas, uma a outra. Ficar bonitinho, não? Para ficar mais fácil. Vou ligar elas na pilha. E a pilha tem 9 volts, né? Quando eu ligar essas lâmpadas, elas têm resistências diferentes, então elas vão brilhar de maneira diferente. Presta atenção aí, ó. Quem está brilhando mais? Essa aqui, né? O raizinho é maior, tá? Então é assim que ele fala do brilho. O que está acontecendo aí? Vamos ver. Quanto que é a corrente elétrica nesse circuito com 1 amperímetro? 1 ampere. Ah, vamos colocar corrente convencional, né? Aqui, ó, 1 ampere. Em qualquer lugar do fio, presta atenção, ó. Eu vou ter 1 ampere. Então, no circuito em série, a corrente elétrica é sempre a mesma. Em qualquer ponto do circuito em série. Beleza? Já provei para vocês aí com o nosso simuladorzinho. Esse simulador ele é bem fiel, tá? Se fizesse isso no laboratório, ia dar a mesma coisa. Agora, olha a tensão elétrica. Bom, a gente sabe que a tensão elétrica na pilha é 9, certo? Aqui, ó, eu tenho 4 volts nessa primeira. Na segunda, eu vou ter 3 volts. E na terceira, eu vou ter 2 volts. Tá vendo que os 9 volts foram distribuídos da seguinte forma. Do total dos 9, 4 volts nessa, 3 volts nessa e 2 volts nessa. Por quê? Quando eu fiz a minha conta, aquela continha lá que eu falei para vocês, né, de U igual a resistência equivalente vezes a corrente, se eu tiver de posse de 1 amperímetro e souber que essa corrente aqui vale 1 ampere, igual eu medi aquela hora, né? Eu medi aqui, opa, quero 1 amperímetro. Eu medi aqui e vi que valia 1 ampere.
Então, eu posso vir aqui e fazer a minha continha. A DDP do gerador é 9 volts. A resistência equivalente eu não sei, mas a corrente é 1 ampere. Então, o 1 passa dividindo, vai falar que a resistência equivalente é de 9 ohms. Ou seja, é a soma das três. 2 mais 3 mais 4. Beleza. Essa é a resistência equivalente. Mas eu posso querer analisar a DDP individualmente, em cada lugar. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que fazer U é igual a resistência vezes a corrente, usando esse valor de resistência. Eu coloquei aqui esses valores porque aí a corrente fica valendo 1 ampere. Fica mais fácil fazer a conta, né? Faz a conta para você ver, ó. Quanto que é a resistência? 2. Quanto que é a corrente? 1. Ah, então por isso que deu 2 volts. Isso mesmo. U igual a RI. Quanto que é a resistência? 3. Quanto que é a corrente? 1. Ah, por isso que deu 3. E assim por diante. U igual a RI. O R é 4, a corrente é 1, por isso que deu 4. Mas sempre a soma tem que dar o total do gerador, 2, 3 e 4. Tá? Então, é por isso que a DDP do gerador ela é distribuída igualmente. Ó, 9 volts veio um pouquinho para cá, um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Ela é distribuída igualmente entre os receptores. Quanto mais coisas você ligar em série, mais essa tensão, essa DDP, vai ser distribuída. Então, vai ficando pior um pouquinho o seu circuito, né? Tá? Ela pode ser distribuída igualmente se as lâmpadas forem iguais, mas aqui vocês viram que elas não são iguais. Uma vale 2, outra vale 3, outra vale 4 ohms. Então, não vai ser igual. Não tem por que dividir igual. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês por que isso acontece. Alguma dúvida até aqui, na prática que eu estou mostrando para vocês, como é que funciona? Então vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá para a matemática da coisa. Alguém ia falar alguma coisa? Abud, por que a corrente é 1? Ah, quando alguém escrever no chat, se eu não tiver lido, mas vocês podem perguntar, tá? Por que a corrente é 1? Porque vocês viram que... vou mostrar para vocês então. Eu vou te responder porque eu estou mostrando na prática. Eu estou usando um amperímetro. Eu estou roubando, né? Tipo assim. Já estou mostrando por que ela é 1. Porque um amperímetro mediu 1. Não, eu vou mostrar para vocês por que ela é 1. Tá aqui, ó. Compartilhar aqui. Então, funciona da seguinte forma. Vocês viram que a DDP total do meu gerador, ela é distribuída, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos chamar isso aqui, ó, de DDP total. Ela é distribuída. Então, aqui eu teria a minha DDP 1, aqui a minha DDP 2, aqui a minha DDP 3, certo? De maneira que a DDP total é a soma das DDPs. O 1 mais o 2 mais... Vou tirar o mouse para lá, peraí. O 3. E vocês sabem que a primeira lei de Ohm, que é U igual a RI, ela vale em qualquer circuito, né? Então, por exemplo, o que é a DDP total do meu circuito? Seria a resistência total do meu circuito vezes a corrente total do meu circuito. Só que isso aqui é um circuito em série. E corrente elétrica é quantidade de carga dividido por tempo. Só tem um fio para transportar essa corrente elétrica. Então, a quantidade de carga por tempo em qualquer lugar desse fio vai ser sempre a mesma, tá? Independentemente do valor. Como só tem um fio para transportar a corrente elétrica, hora nenhuma, essa corrente elétrica vai fazer assim, ó. Ela é uma e vai virar duas. Então, isso aqui é uma característica do próximo circuito, que é o circuito em paralelo. No circuito em série é sempre um só fio. Mesmo que ele faça voltinhas, é sempre um fio só. Então, a corrente elétrica que sai do gerador é igual à corrente elétrica que passa por esse cabuquinho aqui, que é igual à corrente elétrica que passa aqui e assim por diante. Então, aqui, ó. A corrente, como é que eu calcularia a DDP1? Eu pegaria o valor da resistência 1
e multiplicaria pela corrente que passa por ele. Como que eu faço isso para o 2? Mesma coisa. O valor da resistência 2 vezes a corrente que passa por ele. E idem para o resistência 3 aqui. Como a corrente elétrica é a mesma em qualquer ponto do circuito, isso aqui é uma igualdade, eu estou multiplicando por I, por I, por I e por I eu posso cancelar. Então aqui, a resistência total do meu circuito em série sempre vai ser a soma das resistências ligadas ao gerador, independentemente da quantidade de receptores, de lâmpadas, de aparelhos de som, de qualquer aparelho elétrico que eu ligar ali. Poderia ter 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, a gente chama de resistência total ou resistência equivalente, tá? Mesma coisa. Ok. Aí, vamos lá. Vamos voltar ao meu gerador, simuladorzinho de circuitos. Tá aqui. Por que que a corrente vale 1? Porque eu liguei. Quase que eu pego o laranja aqui, coitado do Gabriel. Porque eu liguei um resistor de 2, um de 3 e um de 4 ohms. Ou seja, qual é a resistência total ou resistência equivalente do meu circuito? É 2 mais 3 mais 4. A resistência equivalente, se está em série, como que eu sei que está em série? Segue a corrente. Hora nenhuma a corrente se dividiu. Ela só fez curva, mas fazer curva não é dividir. Tá vendo? Ó, só tem um fio ligando todo mundo. Não existem nós nesse circuito. Tá? A gente vai ver depois que um nó seria um fio fazer isso aqui, ó. Um fio virar 2. Isso é um nó. Circuito em série não tem nó. Não tem isso aqui, essa divisão de corrente, tá? Então, como não tem nó, em nenhum lugar do circuito, ele é em série. Por isso, a resistência equivalente vale 9 ohms. Por que que a corrente elétrica, então, vale 1 ampere? Porque aplicando a lei de Ohm para esse circuito, fingindo que essa lâmpada mais essa, fingindo que elas são uma lâmpada só, eu teria U igual a RI, pensando no circuito como um todo. 9 volts igual a 9 ohms vezes a corrente. Então, em um circuito que tivesse somente uma resistência de 9 ohms e uma bateria de 9 volts, a corrente elétrica também valeria 1 ampere. Vamos testar? Vamos pegar uma bateria de 9 volts, uma lâmpada não com 10, mas uma lâmpada com 9. Vamos ligar ela aqui na pilha e vamos ver se vai dar 1 ampere mesmo? Vamos ver se funciona esse circuito que a gente chama de circuito equivalente. Ó, liguei uma lâmpada de 9 ohms em uma pilha de 9 volts. Vamos ver aqui se a corrente vale 1 ampere mesmo. Vale. Esse circuito de baixo equivale ao circuito de cima. Lá. 2, 3 e 4 ligados em série equivale a um único resistor de 9 ohms ligados também em série. É por isso que vale, então, a mesma coisa. Ó. O circuito de baixo é um circuito que a gente chama, é um circuito equivalente. Equivalente a quem? Equivalente ao circuito de cima. Então, quando você calcula a resistência equivalente de um circuito, você está, na verdade, reduzindo ele a um único resistor com o mesmo gerador. Respondi sua pergunta? Acho que é o Felipe que perguntou, né? Sim, obrigado. Respondeu sim. Alguma dúvida? Então, como que vocês podem treinar isso aqui? Abud, Oi, diga.
A Isadora está perguntando no chat Ah, se... não está aparecendo notificação para mim de chat, tá esquisito. Ué. Deve vir aqui, obrigado. Quanto maior a resistência, maior é o brilho da lâmpada. Cuidado, Isadora. Em um circuito em série, sim. Em um circuito em série, sim. A lâmpada de maior resistência vai brilhar mais. Tá? Agora, quando a gente estiver num circuito em paralelo, não. Então, o que você vai fazer? Você sempre vai analisar o brilho de acordo com a potência. A lâmpada que tiver maior potência vai brilhar mais. É mais fácil para você não confundir. Vou mostrar, fiz um exemplozinho ali para vocês, para a gente treinar isso aqui. Deixa eu salvar aqui. Esqueci de falar uma coisa para vocês. No circuito em série, os geradores, os receptores, eles são o que a gente chama de dependentes uns dos outros. O que é isso? Significa que se por acaso essa lâmpada aqui sumir, queimar, por exemplo, o circuito todo para de funcionar, tá vendo? Em qualquer momento, se alguma lâmpada dessas deixar de existir, essa lâmpada aqui queimou, todo mundo para de funcionar, tá? Essa é uma característica básica do circuito em série, é por isso que ele não é muito bom de ser usado no dia a dia, tá? Então vamos escrever aqui, ó. Os receptores são dependentes uns dos outros. Vou deixar aqui. Então, se um deles parar de funcionar, o outro para também de funcionar. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo para vocês treinarem. Então, exercício 1 aqui. Calcule a resistência equivalente a DDP e as respectivas potências em cada receptor. Vou inventar valores aqui. Tá? Então, vamos inventar valores aqui para a gente treinar. Vamos fingir que essa pilha aqui, ela tem 12 volts. Aqui eu tenho uma lâmpada de 6 ohms. E aqui eu tenho uma lâmpada de 2 ohms. Tá? A corrente elétrica vai sair aqui do gerador, vai atravessar essa lâmpada, vai fazer ela brilhar, vai vir por aqui com o mesmo valor, fazer essa lâmpada brilhar e vai retornar para o meu gerador. E isso vale para qualquer circuito elétrico. Sempre a corrente que sai do gerador tem que ser igual à corrente elétrica que chega no gerador. Tá? Bom, primeira coisa, o que vocês vão fazer? Para treinar, tá, gente? Não é que para resolver exercício você precisa fazer isso toda hora, não. Se você quiser treinar, você vai seguir 4 passos. Primeiro passo, vai calcular a resistência equivalente do circuito. Segundo passo, vai calcular a corrente do seu circuito elétrico em série. Terceiro passo, calcula U é igual a RI para cada carinha desse. Então, você vai fazer aqui, ó, U igual a RI para esse, U é igual a RI para esse. Porque aí você vai saber a DDP em cada um deles. Por último, você faz P igual a UI para todos eles. Então, você faz aqui P igual a U vezes I para esse, P igual a U vezes I para esse. Porque aí você vai saber a potência elétrica dessa lâmpada e a potência elétrica dessa lâmpada. Então, isso aqui é uma maneira de você treinar. Não quer dizer que você precisa fazer isso aqui toda vez que você for resolver um exercício de circuito elétrico. Então, vou treinar aqui. Então, você pegou um exercício, viu lá a figura, eu quero só treinar. Aí você vai resolver fazer esses 4 passos aqui. Quer ver? Ó? Vamos fazer o primeiro passo aqui. Qual que é a resistência equivalente? Confere se o fio tem alguma divisão ao longo dele. Não, não tem. Então é um circuito em série. Beleza. Se é um circuito em série, a resistência equivalente é simplesmente a soma das resistências. Beleza. 8 ohms. Segundo passo, calcula a corrente total do seu circuito. Como que eu faço isso? Eu faço a DDP do gerador é igual a resistência equivalente vezes a corrente. DDP do gerador, 12 volts. Resistência equivalente, acabei de calcular, 8 vezes o I. Então, passa o 8 dividindo. Você vai ter que a resistência, a corrente elétrica desse circuito,
12 por 8 é 6 por 4, é 3 por 2, dá 1,5. Então, quer dizer que em qualquer lugar desse circuito, antes, depois, qualquer lugar, a corrente elétrica vai valer sempre 1,5. Terceiro passo. Faz U igual a RI para essa lâmpada e U é igual a RI para essa. Vamos falar que essa lâmpada aqui é a lâmpada verde. Ó. Ela brilha verde. Tá bom? Então, ela tem 6 ohms de resistência elétrica aqui. Ó. Qual vai ser a DDP nessa lâmpada verde aqui? Eu pego a resistência dela, que vale 6, e a corrente elétrica que passa por ela, 1,5. Então, dos 12, 9 volts vem para cá. Então, ela vai brilhar, ela brilha verde, e ela está gastando 9 volts do total, que são 12. Vamos colocar essa lâmpada aqui rosa mesmo. Tá? Então, ela é a lâmpadazinha rosa. Qual que é a DDP na lâmpada rosa? Eu faço a resistência dela, 2, vezes a corrente, que é 1,5. Então são 3 volts. Beleza, ela brilha menos um pouquinho, porque ela consome somente 3 volts. A lâmpada rosa consome 3, enquanto a lâmpada verde brilha mais, porque ela consome 9 volts do total dos 12. E sempre a soma das DDPs, 3 para essa, 9 para essa, tem que dar a DDP total do meu gerador. Vou colocar a DDP total de vermelho aqui para não confundir. A DDP total são 12 volts, de maneira que vieram 9 para cá e 3 para cá. E qual que é a potência que eu falei para vocês que é bom calcular, para confirmar quem vai brilhar mais? Vamos calcular a potência da lâmpada verde. P igual a U vezes I. Qual que é a DDP nela? 9. A corrente vale 1,5. Então, aqui eu tenho 13,5 watts. E na lâmpada rosa, quanto que eu vou ter? P igual a U vezes I. A potência nela, então, vai ser 3 volts vezes a corrente, que é 1,5. 3 vezes 1,5 é 4,5 watts. Por que houve essa divisão, Abud? Olha só. Finge que você tem um circuito só. Um circuito só composto. Está acabando já, viu, gente? É só paciência para vocês um pouquinho. Finge que você tem um circuito só, no qual você tem um gerador e uma lâmpada. Igual eu mostrei para vocês, é um circuito equivalente. Nesse circuito, meu gerador tem 12. A minha lâmpada tem a resistência equivalente, que são 8. E a corrente é 1,5, igual a gente já calculou. Qual que seria a potência desse circuito? P igual a U vezes I. Potência é igual a DDP vezes a corrente. Nesse circuito, a potência total seria de 18 watts, né? 12 vezes 1,5 é 12 mais metade de meio, que é 6, dá 18 watts. Confere para você ver se não está certinho. 13,5 mais 4,5 dá quanto? 18. Olha que chique, né? Sempre, tudo que o gerador faz é distribuído de maneira que não pode nem sobrar um tiquinho, nem faltar um tiquinho, porque aqui a gente tem lei de conservação de carga, lei de conservação de energia, tá? Tudo tem que ser distribuído igualmente ali no meu circuito e nada pode sobrar nem faltar. Tranquilo aí? Entenderam essa parte aqui? Então, eu vou deixar para vocês igual como se fossem meus alunos do colégio. Vou deixar para vocês um exercício. Vocês vão repetir o procedimento do exercício 1,
para esse circuito aqui, ó. Coloca agora 2 pilhas de 12 volts e 3 lâmpadas. Essa lâmpada verde, ela vai ter 4 ohms de resistência. Essa lâmpada aqui vai ser a nossa lâmpada azul. Ela vai ter 2 ohms de resistência. E aqui a gente vai ter uma lâmpada rosa de 6 ohms de resistência. Eu quero que vocês repitam esse procedimento com esse circuito aqui para mim. E vou mandar essas telas lá no grupo de vocês e coloco também lá no Classroom para vocês fazerem, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Faz aqui para vocês treinarem, tá? Quem não fizer, eu vou mandar bilhete para o pai depois e vai ter que conversar com a Camila, que é a nossa coordenadora. O que você quer saber nesse circuito mesmo, Bud? Eu quero que vocês repitam aqueles procedimentos de Tá. calcular. Vamos colocar aqui para vocês não esquecerem, tá? Quer ver? Quais são os procedimentos? É calcular aqui, ó, resistência equivalente, corrente do circuito, U igual a RI para cada lâmpadazinha e P igual a U vezes I para cada lâmpadazinha. Esses são os procedimentos. Gabriel, o Gabriel assim, de onde vem o 1,5 da lâmpada vermelha? Ah, a corrente é igual em todo o circuito. Já entendi, kkk, beleza. A Vitória perguntou, a resistência é sempre inversamente proporcional à potência? Sim. Sim, Vitória. Quanto menor a... Ah, peraí. Não. No circuito em série, não. Né? No circuito em série, não. No circuito em série, a lâmpada que tiver maior resistência vai brilhar mais porque a corrente é a mesma no circuito todo. Tá bom? Alguma outra dúvida? No em série é diretamente proporcional, mas no paralelo vai ser inversamente. É, porque no em série a resistência é igual, a corrente é igual para todo mundo, né? Entendi. Tá bom? Alguma outra dúvida? Bud, naquela fórmula que é Q igual a N vezes Z, é quando eu quero achar a quantidade de elétrons? Isso, quando você quer achar a quantidade de elétrons que são necessários para aquela quantidade de carga. Ok, obrigado. Beleza? Mais alguma dúvida? Então, tchau para vocês, gente. Façam o dever, senão vocês vão perder ponto, viu? Tchau, galera. Um abraço para vocês.